Você já ouviu falar sobre o macaco narigudo? Se não, prepare-se para conhecer um dos animais mais curiosos e fascinantes da natureza. Ele é um primata que, além de ser encontrado em apenas uma região do mundo, chama muita atenção por um detalhe nada comum: o nariz. E não estamos falando de um nariz qualquer. Este animal é reconhecido por possuir o nariz mais marcante entre todos os primatas. Neste vídeo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o macaco narigudo, suas características únicas, seu habitat, comportamento e o porquê de seu nariz ser tão impressionante. Fique até o final, porque você vai se surpreender com as curiosidades desse animal exótico. Preparado? Então, vamos dessa! O que é o macaco narigudo? O macaco narigudo, conhecido cientificamente como Nasalis lavatus, é um primata encontrado nas florestas tropicais da ilha de Bornéu, no sudeste da Ásia. Esse animal é um dos maiores da sua família, os Cercopithecidae, que inclui macacos do Velho Mundo. Mas o que realmente distingue o macaco narigudo dos outros primatas é, sem dúvida, seu nariz extremamente longo e proeminente, principalmente nos machos. Esse nariz pode medir até 10 centímetros e é tão grande que chega a cobrir parcialmente a boca. Embora possa parecer estranho para nós, para eles, esse nariz desempenha um papel importante na comunicação e na seleção sexual. Os machos com os narizes mais longos e pronunciados são geralmente mais atraentes para as fêmeas, o que aumenta suas chances de reprodução. O habitat do macaco narigudo. O macaco narigudo é uma espécie endêmica, ou seja, só pode ser encontrada em um único lugar no mundo, a ilha de Bornéu. Esta ilha é dividida entre 3 países: Indonésia, Malásia e Brunei. O habitat natural desse primata são as florestas tropicais, manguezais e áreas pantanosas próximas a rios e lagoas. Eles preferem essas áreas porque são excelentes nadadores. Isso mesmo, o macaco narigudo possui membranas entre os dedos que facilitam sua movimentação na água, e é um dos poucos primatas que se sente completamente à vontade em mergulhar e nadar longas distâncias. Esse comportamento aquático é uma vantagem para eles, especialmente quando precisam escapar de predadores, como cobras e águias. Infelizmente, devido à destruição do habitat causada pelo desmatamento e a expansão da agricultura, a população de macacos narigudos tem diminuído nos últimos anos. Características físicas impressionantes. Além do nariz marcante, o macaco narigudo possui outras características físicas que o tornam único. Os machos são visivelmente maiores que as fêmeas, podendo pesar até 24 quilos, enquanto as fêmeas raramente ultrapassam 12 quilos. Seu pelo varia de marrom avermelhado a laranja, com um abdômen esbranquiçado, o que lhe dá um visual distinto. Outra curiosidade é que, apesar de terem corpos robustos e uma aparência um tanto desajeitada, são incrivelmente ágeis nas copas das árvores. Sua cauda longa ajuda a equilibrar enquanto saltam de galho em galho, uma habilidade essencial para a vida nas florestas densas. Mas, voltando ao nariz, por que ele é tão grande nos machos? A resposta está na seleção sexual. Fêmeas tendem a preferir machos com narizes maiores, pois acreditam que isso é sinal de boa saúde e genes fortes. Comportamento social e hábitos alimentares. O macaco narigudo vive em grupos sociais organizados que variam de 10 a 30 indivíduos. Esses grupos costumam ser liderados por um macho dominante, que é responsável por proteger e liderar o grupo, enquanto as fêmeas e os jovens compõem a maioria. Curiosamente, esses primatas também são conhecidos por seu comportamento vocal, emitindo sons que se assemelham a grunhidos e roncos. Esses sons servem para comunicar perigos ou disputas territoriais, e o tamanho do nariz amplifica esses sons, tornando-os mais graves e audíveis a longas distâncias. Quanto à alimentação, o macaco narigudo é predominantemente herbívoro, alimentando-se de folhas, frutos e sementes. Eles possuem um estômago complexo, dividido em várias câmaras, o que lhes permite digerir alimentos ricos em fibras e toxinas naturais, como as folhas de mangue.
A função do nariz do macaco narigudo. Agora, vamos falar sobre o famoso nariz. Como já mencionamos, o nariz do macaco narigudo tem um papel fundamental na comunicação entre os indivíduos, especialmente durante a época de reprodução. Mas você sabia que ele também ajuda na termorregulação? Em climas extremamente quentes e úmidos, como os encontrados nas florestas de Bornéu, esse nariz comprido pode ajudar a resfriar o ar antes que ele chegue aos pulmões. Além disso, o nariz age como uma espécie de amplificador vocal. Os machos dominantes, por exemplo, emitem sons altos e graves que servem para alertar outros grupos ou intimidar rivais. Quanto maior o nariz, mais alto e profundo é o som, o que os torna mais imponentes. Para as fêmeas, um macho com um grande nariz significa força e boa capacidade de proteção para os futuros filhotes. Desafios de conservação. Infelizmente, o macaco narigudo enfrenta sérias ameaças à sua sobrevivência. O desmatamento, causado pela expansão das plantações de óleo de palma, mineração e urbanização, tem reduzido drasticamente seu habitat. Além disso, a caça ilegal também é um problema em algumas regiões. Apesar de ser uma espécie protegida por lei, o macaco narigudo ainda é caçado em algumas áreas, seja por causa de superstições ou simplesmente por invasão de territórios humanos. A destruição dos manguezais e das florestas ribeirinhas afeta diretamente a disponibilidade de alimentos e locais para abrigo, tornando cada vez mais difícil para essa espécie prosperar. Organizações de conservação têm trabalhado arduamente para proteger o habitat restante dos macacos narigudos, mas a batalha é contínua. A conscientização sobre o impacto humano no meio ambiente é fundamental para garantir a sobrevivência dessa espécie tão peculiar. Curiosidades sobre o macaco narigudo. Agora, que tal conhecer algumas curiosidades interessantes sobre o macaco narigudo? Primeiro, você sabia que eles são excelentes saltadores? Esses primatas podem saltar de uma árvore para outra com facilidade, cobrindo distâncias de até 10 metros em um único salto. Além disso, apesar de sua aparência, eles são muito bons nadadores, podendo atravessar rios largos para se locomover de uma área para outra em busca de alimento. Outra curiosidade é que eles possuem um ciclo de sono muito interessante. Geralmente dormem em árvores que ficam perto de corpos d'água, o que os protege de predadores terrestres, mas também os deixa mais vulneráveis a predadores aquáticos, como crocodilos. Essa combinação de comportamento ágil e social demonstra o quanto eles estão bem adaptados ao seu habitat, apesar dos desafios crescentes. A importância ecológica. O macaco narigudo desempenha um papel essencial no ecossistema das florestas de Bornéu. Como grande consumidor de folhas e frutos, ele contribui para a dispersão de sementes e o controle da vegetação, o que ajuda a manter o equilíbrio natural dessas áreas. Além disso, seu comportamento de alimentar-se em diferentes estratos da floresta promove a diversidade de plantas e permite que outras espécies também tenham acesso a recursos. Essa interação ecológica complexa faz do macaco narigudo uma peça importante na cadeia alimentar local. Sua presença indica que o ambiente está saudável, pois ele depende de uma grande variedade de alimentos e habitats preservados. Portanto, proteger essa espécie significa também proteger uma vasta gama de plantas e animais que compartilham o mesmo ambiente. O futuro do macaco narigudo. O futuro do macaco narigudo depende diretamente das ações que tomamos agora para preservar seu habitat. Embora haja esforços significativos por parte de organizações de conservação e governos locais para proteger as florestas de Bornéu, ainda há muito a ser feito. A criação de reservas naturais e o fortalecimento das leis de proteção ambiental são passos cruciais para garantir que essa espécie continue a existir. Além disso, a educação ambiental nas comunidades locais é fundamental para reduzir a caça e promover o turismo sustentável, que pode gerar renda sem destruir o habitat natural. O macaco narigudo é um símbolo da biodiversidade única de Bornéu e, ao protegê-lo, estamos preservando muito mais do que uma única espécie.
Estamos garantindo o futuro de um dos ecossistemas mais ricos do planeta. O macaco narigudo é um dos primatas mais fascinantes e únicos do mundo, não apenas por seu nariz extravagante, mas também por seu comportamento, adaptabilidade e importância ecológica. No entanto, como vimos, ele está em perigo e precisa da nossa ajuda para sobreviver. A preservação do seu habitat e o combate às ameaças que enfrenta são essenciais para garantir que as futuras gerações possam conhecer esse animal tão especial. E agora que você sabe tudo sobre o macaco narigudo, que tal compartilhar essas informações com outras pessoas? Quanto mais gente souber da importância dessa espécie, maior será a chance de garantirmos sua preservação. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.